mostrar para vocês o que vem acontecendo nos processos que visam a suspensão ou a limitação dos empréstimos com base na Lei Distrital 7.239/2023, com base também nas resoluções do Banco Central 4.790/2020 e com base no tema 1085 do STJ. Será que os juízes eles vêm entendendo pela limitação dos empréstimos ou pela suspensão dos descontos? Vou mostrar tudo para vocês no vídeo de hoje. Nesse primeiro processo aqui, trata-se de uma decisão liminar. Veja que o juiz, em primeiro momento, ele trata sobre a Lei Distrital 7.239 de 2023, se essa lei é ou não constitucional. Primeiro ele explica aqui que nesse artigo 2º, parágrafo 1º, é vedado o desconto na conta corrente quando superado a mais dos empréstimos consignados, e ele chega à conclusão que existe dúvidas se essa lei distrital ela é ou não constitucional, porque há um vício de competência ao regulamentar uma norma federal em desconformidade com aquela já editada pela autoridade. E cita aqui como fundamento o inciso 1, o inciso 7º do artigo 22 da Constituição Federal. Além disso, ele também questiona se pode ser aplicada essa lei distrital referente aos contratos anteriores à sua vigência. Muito embora na lei aqui do DF fala que essa lei ela se aplica também aos contratos em execução. Então, no meu entendimento, sim, se o contrato está em execução, se o contrato foi celebrado antes da lei, essa lei deve ser aplicada. Mas para o juiz não. Ele entende que a simples existência de relação de consumo não possibilita ao legislador estadual ou distrital que discipline sobre contratos e obrigações já estabelecidas em contrariedade à definição do legislador federal. Então, ele não quis aplicar a Lei Distrital 7.239 por entender que essa lei ela tem vício ali de competência. Por outro lado, sobre o tema 1085 e sobre a resolução 4.790, ou uma resolução mais antiga, que eu já falei para vocês em outro vídeo, que é a resolução 4.771 de 2029, e também tem outra de 2017, esse ponto ele concorda ali com a revogação de descontos com base nessa resolução. Ele fundamenta que sim, é direito do consumidor, a hora que ele quiser, cancelar os descontos na conta corrente com base nessa resolução e é o que foi reafirmado no tema 1085 pelo STJ. E ele cita aqui trecho da tese definida pelo STJ. E como o consumidor ele pediu a suspensão dos descontos na conta corrente pela via administrativa, inclusive nesse caso ele fez o pedido pelo site do Bacen para suspender os descontos na conta corrente, que é o que recomendo para vocês sempre fazer reclamação pelo site ou consumidor.gov.br ou pelo site do Bacen, abrindo a reclamação pedindo para cancelar esses descontos na conta corrente. Então ele entendeu sim, como a parte autora ela pediu para cancelar esses descontos na conta corrente pela via administrativa e o banco se recusou a acatar o pedido dele, o juiz entendeu que o banco deve sim obedecer essas resoluções do Banco Central e também o tema 1085 estabelece que é direito do consumidor requerer o cancelamento dos descontos na conta corrente. Por outro lado, como eu sempre alerto para vocês aqui, a suspensão dos descontos ou a limitação dos empréstimos com base nessa lei aqui do DF não assegura a suspensão dos encargos moratórios ou a suspensão do SPC Serasa. Ou seja, o banco ele vai poder cobrar essas dívidas por meio de negativação do seu nome no SPC Serasa, protesto da dívida ou ações judiciais. E o juiz deixa bem claro isso aqui, que o banco ele pode ingressar com uma ação própria contra a parte autora, cobrando esses contratos que foram suspensos. Por outro lado, o pedido que a parte autora fez para estornar todos os débitos indevidos após a vigência da Lei Distrital 7.239/2023, ele entendeu que nesse momento não é o caso de estornar, não. Ele vai esperar o banco se manifestar no processo para depois decidir em sentença se é o caso ou não de estornar ou de restituir esses valores que foram debitados na conta corrente após a vigência da Lei Distrital 7.239 ou após o pedido administrativo da parte autora. E aqui no final, o juiz ele defere essa tutela de urgência, com a decisão que é dada no começo do processo, para suspender qualquer desconto na conta corrente referente aos empréstimos debitados na conta corrente. Empréstimos ou cartão de crédito. Além disso, se por acaso o banco não cumprir essa decisão liminar, o juiz vai multar o banco ao pagamento de uma multa diária
de R$1.000 a cada desconto indevido até o limite de R$15.000. Agora eu vou mostrar para vocês uma sentença onde já foi inicialmente analisada em caráter liminar os pedidos da parte autora para limitar ou suspender os descontos. Nesse caso, o juiz ele suspendeu descontos até o julgamento do processo, até ser proferida uma sentença, e na sentença ele confirmou aquela decisão liminar que foi dada lá no começo do processo para suspender os descontos de forma definitiva. Então vamos lá, ele começa explicando aqui que a parte autora ajuizou uma ação judicial em desfavor do banco, solicitando a suspensão dos descontos na conta corrente, e cita aqui os contratos e também os cartões de crédito. Depois da tramitação processual, o juiz ele entendeu que deve ser mantida a decisão liminar, pois foi julgada com base no tema 1085, que ele repete aqui a sua fundamentação. A sua fundamentação é com base na resolução do Banco Central 4.790, no seu artigo 6º, que estabelece de forma objetiva que o consumidor, que o correntista, ele pode requerer o cancelamento dos descontos na conta corrente. Cita o tema 1085 do STJ, cita aqui essas respes que deram origem à tese definida no tema 1085 do STJ, que garantiu o consumidor requerer o cancelamento dos descontos na conta corrente. Primeiro fala o seguinte, que não cabe limitação dos empréstimos a 30%. Então, independentemente dessa limitação que existe hoje no DF com base nessa lei distrital 7.239, antes disso, havia essa discussão se cabia ou não limitação dos empréstimos a 30%. E o STJ entendeu que não cabe limitação dos empréstimos a 30%. Tá? Porém, esse mesmo tema 1085 deixou claro o seguinte, que o consumidor ele pode cancelar o desconto na conta corrente, ou seja, não cabe limitação, desde que previamente autorizada pelo consumidor. Isso significa que ele pode cancelar essa autorização. Essa explicação ela fica mais clara quando você lê a fundamentação. Tanto que quando saiu esse tema 1085, muita gente achou que era uma derrota do consumidor. Mas eu não fui por esse caminho. Tanto que no mesmo mês que foi publicado o tema 1085, eu fiz 2 vídeos explicando para o pessoal que o tema 1085, na verdade, foi uma vitória para o consumidor. Acabou a limitação dos empréstimos, porém, assegurou o direito para esse consumidor, para esse correntista, em solicitar o cancelamento dos descontos na conta corrente. Até porque a mera limitação dos empréstimos a 30%, a consequência lógica nos processos era o banco suspender os empréstimos na conta corrente. Porque geralmente o que ultrapassa o limite de 30% ou de 40%, que é o limite atual, e até 45%, que também é o limite atual por lei federal, geralmente é o que é debitado na conta corrente, é o que supera a margem de empréstimo consignado. Então o que o banco fazia antigamente? Ele simplesmente suspendia o desconto na conta corrente, porque os empréstimos consignados já comprometia ali sua margem consignada e o que superava era o débito na conta corrente. Então, com o tema 1085, não mudou praticamente nada. Na verdade, apenas assegurou ao consumidor agora uma tese que sim é direito dele requerer o cancelamento dos descontos na conta corrente, que terá o mesmo efeito de antigamente, que era a limitação dos empréstimos a 30%. E voltando aqui à fundamentação do juiz, ele deixa bem claro o seguinte, que lá na fundamentação que deu origem ao tema 1085, o STJ falou o seguinte, que quanto à forma de pagamento do contrato de mútuo bancário comum, que é esse empréstimo debitado na conta corrente, no qual se estabelece que o desconto é automático na conta corrente, não decorre de imposição legal, como acontece com os empréstimos consignados. Então, no julgamento no STJ, ele fez essa diferenciação. Ele falou, olha, empréstimo consignado, existe uma lei própria, que é o artigo 45 da Lei 8.112, por exemplo, tratando sobre o limite de empréstimo consignado. E já para empréstimo na conta corrente, não tem imposição legal. Então, ele concluiu o seguinte, que em relação a esses empréstimos debitados na conta corrente, o ministro do STJ entendeu que esse débito na conta corrente acontece por livre manifestação de vontade das partes contratantes, ou seja, o consumidor, o correntista, concordou com aquela autorização de débito na conta corrente. E, inclusive, por ser uma autonomia da vontade, por ser um direito dele em autorizar o desconto na conta corrente, ele pode também revogar essa autorização a qualquer momento. Foi assim que o STJ entendeu sobre esse tema. Assim, ele conclui que é um direito potestativo do correntista em revogar a qualquer momento a autorização em que em outro momento foi concedida ao banco para débitos na conta corrente. E aqui ele faz questão de ressaltar o seguinte, que é o argumento do banco. A resolução 4.790/2020 só se aplica para os contratos posteriores a 2020.
Bom, eu já falei para vocês em outro vídeo que já existem resoluções desde 2016 e 2017 tratando sobre o cancelamento de descontos na conta corrente. Mas fora isso, o juiz entende o seguinte sobre essa resolução 4.790, que essa resolução aplica-se indistintamente mesmo aos contratos celebrados anteriores à sua vigência, ou seja, anteriores a 2020, pois a sua incidência não afeta o caráter retroativo do ato jurídico perfeito, enseja, por outro lado, a repercussão, em verdade, apenas nas consequências futuras, jamais nas passadas e já consolidadas, permitindo assim que haja revogação da autorização com lastro na nova regulação para realização apenas de novos descontos, ou seja, dali para frente. O que foi debitado para trás, você não pode pedir a revogação ou a devolução, mas a partir da hora que você pede para não debitar mais na conta corrente, deve ser atendido o seu pedido administrativo e suspender os descontos a partir dali, a partir do requerimento administrativo. Tá? Então foi esse entendimento. O que ficou para trás, você não pode agora, em 2023, por exemplo, pedir a revogação de descontos que você autorizou em 2020 ou 2021 e pedir a devolução desses valores. Não pode. Mas a partir da hora que você fez o requerimento para cancelar os descontos e o banco ainda continuou debitando a sua conta corrente, daí sim é seu direito de pedir o ressarcimento desses valores que foram debitados após o seu pedido administrativo para cancelar os descontos na conta corrente. Então, a Lei Distrital 7.239/2023, ele entende que essa lei já está sendo discutida se essa lei é ou não constitucional pelo próprio TJDFT e aguarda julgamento. Então, enquanto não houver uma decisão do TJDFT sobre essa matéria, a lei, de acordo com o juiz, ela é válida e presumidamente constitucional. E por fim, ele entendeu que não cabe danos morais, uma vez que os bancos, que os credores aqui, estavam autorizados a realizar os débitos na conta corrente. E de fato, boa parte dos juízes vem entendendo que não cabe danos morais, mesmo em caso de retenção integral do salário. Tá? Então são poucos juízes que vêm entendendo pela indenização por danos morais quando há retenção do salário. Isso é muito complicado. Se houvesse mais decisões condenando o banco a pagar indenizações de danos morais valores altíssimos, dificilmente o banco iria descumprir a lei, iria descumprir essa resolução do Banco Central. Então, ao final, aqui o juiz ele julga procedentes os pedidos para suspender e revogar os débitos na conta corrente, antes de ter aqui os contratos valor da parcela, de forma definitiva. Tá? Claro que cabe recurso aqui dessa sentença e geralmente o banco ele costuma recorrer para uma segunda instância buscando aqui a reforma. Vou mostrar para vocês aqui dois casos distintos. O primeiro eu mostrei para vocês um liminar que o juiz ele deferiu para suspender os descontos na conta corrente com base no tema 1085 e uma sentença que também utilizou como fundamento o tema 1085 ou resolução 4.790. Então você vê que a lei aqui do DF praticamente vem sendo aplicada pelos juízes, porque eles entendem que essa lei em tese seria inconstitucional, por vício de competência. Tá? Por outro lado, o tema 1085 está muito claro que é direito do consumidor cancelar esse desconto na conta corrente e também tem essa resolução do Banco Central que autoriza ali esse cancelamento de descontos na conta corrente. Apenas dois casos, tá, que eu estou mostrando para vocês. Muita gente vem conseguindo decisões liminares para suspender ou limitar os empréstimos. Sentenças procedentes também têm saído nesse sentido, mas lembre-se, pessoal, justiça é tudo muito subjetivo. Mesmo que exista uma lei falando que é verdade o desconto na conta corrente, que eu já falei para vocês, que essa lei aqui do DF, tem juiz que entende que essa lei é inconstitucional. Fora isso, mesmo que a resolução do Banco Central 4.790 deixa muito claro que é direito correntista cancelar os descontos na conta corrente, tem juiz que entende o contrário. No mesmo sentido que é o tema 1085 do STJ, que é uma tese definida pelo STJ, que entende que pode cancelar os descontos na conta corrente, que pode revogar o desconto na conta corrente. O fundamento é muito claro. Vou deixar esse vídeo onde eu falo melhor sobre o tema 1085 na descrição aqui do vídeo, tá? Para vocês poderem assistir lá, onde eu explico de forma detalhada sobre o fundamento que foi apresentado pelo STJ, onde lá é muito claro, é direito sim do consumidor cancelar o desconto na conta corrente. Porém, tem juiz que entende que não é isso que o ministro quis dizer. Muito embora esteja muito claro o entendimento dele nesse sentido. Mas, hoje, aqui no DF, boa parte dos juízes vem entendendo pela possibilidade de deferir uma decisão liminar no começo do processo para suspender os empréstimos ou, ao final do processo, vem proferindo sentenças para suspender os empréstimos na conta corrente. Então, tem sido praticamente um entendimento consolidado aqui no DF, mas nada é 100%, pessoal. Nada, infelizmente. Por isso, eu sempre recomendo, antes de você ingressar com a ação judicial, procure seu banco,
tente fazer um acordo, veja qual a proposta de renegociação do seu banco, veja se essa proposta te atende. Se não atender, faça o pedido administrativo para cancelar o desconto na conta corrente. Se o banco não cumprir, daí sim, como última opção, você vai procurar a justiça. Nunca deve ser sua primeira opção, mas sim a sua última opção. Procurou o banco, não resolveu, daí sim você vai bater a porta do judiciário e vai buscar ali a limitação, a suspensão de descontos ou a criação de um plano de pagamento com base na lei do superendividamento, tá bom? Então, em último caso, você procure a justiça. Pessoal, então eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou desse conteúdo, você clica aqui em curtir, que me ajuda bastante, vem me estimulando bastante, pessoal. Quando eu vejo vocês curtindo os vídeos, eu fico bem satisfeito aqui com o conteúdo que eu venho produzindo para vocês. Não se esqueçam também de se inscrever no canal, porque daí quando você se inscreve no canal, a partir da hora que eu postar um vídeo aqui no YouTube, você já vai receber uma notificação. Então é muito importante você estar inscrito aqui no canal, beleza? E se você fez o pedido administrativo para cancelar o desconto na conta corrente e o banco cumpriu, deixe aqui nos comentários. E se por acaso você fez o pedido administrativo e o banco não cumpriu e você já ingressou com a ação na justiça, me informe aqui se no seu processo você conseguiu eliminar ou se já saiu uma sentença para suspender o desconto na conta corrente. Lembrando que o tema que eu tratei no vídeo de hoje não é o superendividamento, mas sim a suspensão dos descontos na conta corrente com base no tema 1085. Superendividamento é um outro tema que eu posso falar mais para vocês em outros vídeos e também tem outros vídeos que eu trato já sobre isso também, que eu vou deixar aqui na descrição do canal, tá bom? Então, se inscreva e curte esse vídeo. Beleza, pessoal? Grande abraço a todos e até a próxima. Até mais.